Você se hospedaria em um hotel assombrado por cerca de 100 fantasmas, todos muito revoltados? Antes de responder, fica aí e conheça a história do Hotel Dragsholm Slot na Dinamarca, o ponto mais assombrado do país. O lugar foi uma prisão onde as pessoas eram simplesmente deixadas para morrer. E hoje, o chamado Hotel dos Prisioneiros é cheio de aparições assustadoras de fantasmas revoltados e alguns completamente loucos. Tudo isso, além de atividade poltergeist forte. Mas antes de fazer seu check-in, se inscreva, se interne no nosso sanatório, ative o sininho e, se gostar, por favor, deixe o seu like. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos ao Hotel Assombrado Dragsholm Slot. É um hotel luxuosíssimo, que fica na ilha de Zelândia, a cerca de 75 quilômetros de Copenhague, na Dinamarca. Cheio de atrações turísticas, um restaurante premiado e quartos modernos que destoam totalmente do estilo externo da construção. Mas não dá para negar que é um lugar maravilhoso. Passou, claro, por algumas reformas, mas a preocupação dos atuais proprietários em manter tudo o que fosse possível, como era desde a antiguidade, pode ser que mantenha ali seus habitantes também de muito, muito tempo atrás. E bota tempo nisso. O hotel já foi um castelo e antes disso uma fortaleza. Foi construído há cerca de 799 anos. E seria impossível não ter muitas histórias e memórias gravadas naquelas paredes. E não é à toa que o Hotel Dragsholm Slot é conhecido por ser o ponto mais assombrado da Dinamarca. Porque, segundo dizem, é o lar de nada mais nada menos que 100 fantasmas. E as ocorrências de poltergeist também são muito fortes. Só que, para entender um pouquinho sobre alguns desses fantasmas, vamos voltar no tempo para conhecer um pouco da história do castelo, prisão, hotel. Quem construiu foi um bispo por volta de 1215 e era um verdadeiro palácio. Já na Idade Média foi transformado em um forte e resistiu a muitas batalhas. Depois de ser tomado pela coroa dinamarquesa, transformou-se em uma prisão para nobres e para membros do clero que cometessem crimes. Funcionou assim de 1536 a 1664. E entre os muitos nobres presos lá, estava um ex-confidente do rei, chamado de Escudeiro Louco. Bom, com certeza, se era confidente do rei e foi preso, é porque era um X9. E realmente era louco, viu? Mas ficou muito, muito pior durante a sua estadia na prisão. O terceiro marido de Mary, a rainha da Escócia, também ficou preso lá. Ele abandonou sua noiva e fugiu com um dote milionário para a Escócia para ficar ao lado de Mary. Mas depois de uma revolta contra ele e a rainha, o homem fez a grande besteira de voltar para a Noruega, pertinho da Dinamarca. E foi a conta de colocar os pés ali para ser carregado direto para a prisão. Ele também enlouqueceu na fortaleza e morreu aos 44 anos. E é claro que tanto o Escudeiro Louco quanto o marido da rainha não foram nunca libertos, porque continuam na prisão, mas a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Muitos anos depois, após uma guerra e muitos ataques contra a fortaleza, ela acabou ficando bem destruída, e foi então que um nobre dinamarquês a comprou e a transformou em um castelo, de fato. E até hoje, o castelo pertence a seus descendentes, que acabaram transformando a propriedade nesse hotel de luxo. Mas o que conta é que os hóspedes precisam ter um pouquinho de coragem ou muito ceticismo para conseguirem dormir no hotel. Como eu disse, há cerca de 100 fantasmas residentes e eles fazem questão de serem notados. É muito barulho durante toda a madrugada. Hóspedes acordam à noite com as janelas sendo escancaradas violentamente, deixando o ar gelado entrar. Mas quando olham, nada aconteceu. Está tudo fechado e trancado, da maneira como deixaram. Outros testemunharam portas de armários abrindo sozinhas, torneiras escorrendo, pingando, sendo abertas. E o recorde de relatos é daqueles que acordam no meio da madrugada com alguém
sentado na cama. E é alguém assustador, que desaparece em pouco tempo. Para melhorar ou piorar, depende do ponto de vista, as celas, lá da época da prisão, que ficavam no porão, também foram transformadas em quartos. E quem é que consegue dormir? A não ser que o hóspede não se importe em saber, primeiro, que muita gente morreu ali, acorrentada às paredes. E segundo, que eles continuam ali e se materializam, choram, gritam e tentam escapar das correntes fazendo um som assustador. A atividade poltergeist, como eu disse, é intensa em todo hotel. As coisas dos hóspedes somem para reaparecer em outros lugares. Isso gera bastante confusão. Objetos levitam e móveis se arrastam. E além de todas essas manifestações, entre tantos espíritos, tem aqueles que ficaram mais, digamos, famosos, mais conhecidos, porque são vistos com mais frequência. O fantasma do Conde de Bothwell, aquele que fugiu da Dinamarca para se casar com a Rainha Mary. Tão logo o pai dele descobriu que o conde tinha arrumado confusão na Escócia e se refugiado na Noruega, mandou que o capturassem. Ele foi trancado no castelo. Foi torturado de todas as maneiras na cela e acabou enlouquecendo. Morreu aos 44 anos. E o espírito dele não encontra descanso. Os hóspedes podem vê-lo caminhando no pátio e também na cela onde morreu, acorrentado a um pilar. O pilar está lá e é onde ele se materializa, gritando e quase matando o coitado do hóspede do coração. Dizem que ele também é visto em uma carruagem fantasma no pátio. Fica visível por pouco tempo, mas é possível ouvir o som dos cascos dos cavalos por bem mais de alguns minutos. E só para constar, não há mais nenhum cavalo ali já há muitos anos. Também naquelas celas, quartos, está o espírito de quem é chamada de Dama de Branco. A história dela é muito triste. Eu vou contar, mas antes, deixa o seu like, tá bom? Obrigada. Então, seu nome terreno era Celina Bowles, uma jovem muito bonita, filha do nobre que transformou a prisão no castelo. A moça estava comprometida, prestes a se casar com um rapaz também na nobreza. Claro, se tratava de um casamento arranjado e que não agradava a moça nem um pouco. Mas durante as reformas, ela conheceu um dos trabalhadores e se apaixonou por ele. O rapaz correspondeu, então eles começaram a se encontrar em segredo. E o plano era que mantivessem as coisas assim até o dia do casamento, quando fugiriam. O problema foi que o pai dela descobriu o relacionamento e descobriu também que ela estava grávida e manteve isso em segredo. Mas o dia em que Celina ia fugir com o namorado, o pai a surpreendeu e a trancou em uma das celas. A moça apanhou muito e foi acorrentada às paredes. E em volta dela foi construída um muro, onde ela passou o resto da vida trancada e esquecida. E foi chocante quando os trabalhadores que arrumavam o encanamento no porão, isso já no ano de 1930, precisaram derrubar as paredes e encontraram um esqueleto. E havia os restos do que possivelmente tenha sido a roupa que ela usava. Os restos mortais de Celina foram enterrados dignamente, mas ela já estava livre bem antes disso, porque muitos hóspedes e funcionários sempre contavam que haviam uma mulher vestida de branco que percorria os corredores do hotel chorando muito. Dizem que ela gritou muito pedindo socorro, implorando perdão ao pai, e por isso mesmo foi emparedada para que não a ouvissem mais, até que um dia ela parou de gritar. Mas hoje, seus gritos são ouvidos novamente por todo o hotel e também é ouvido um choro de bebê que ecoa por todo lugar. Certamente é o filhinho da Celina, que nem chegou a nascer. O bispo que construiu o lugar também morreu ali de forma violenta. Quando o rei tomou dele a fortaleza para transformá-lo em prisão, foi o próprio bispo quem a inaugurou. Ele aparece nos quartos do porão, as antigas celas, e passa uma energia terrível de raiva. Ele intimida os hóspedes que, na maioria das vezes, pedem para mudar de quarto. E ainda mais assustador que ele, segundo relatos, é o escudeiro louco. Lembra? A gente já falou dele lá atrás. Como eu disse, ele já era meio desequilibrado quando trabalhava para o rei. Mas depois de ser preso, sua saúde mental deteriorou ainda mais. E ele se tornou louco, doido, louco de jogar pedra em avião. E quando alguém morre louco, seu espírito não se liberta dessa condição tão facilmente. E um fantasma louco é bastante perigoso. Nesse caso, o escudeiro prega peças nos vivos, grita, aparece nos quartos, trazendo uma sensação angustiante. E além dos ataques espirituais, que mexem com a mente dos hóspedes e funcionários, ele também ataca fisicamente, arranhando, empurrando e até mordendo.
E entre todos esses espíritos violentos e perturbados, existe um que se destaca, mas porque é completamente diferente. A Dama Cinzenta é conhecida por ser um fantasma bonzinho. Apesar de ter sofrido antes de morrer, não guardou nenhuma mágoa e nem rancor, mas também não quis ir embora de Dragsham. Ela parece gostar de ajudar e de ser gentil com os vivos. Não há nenhum relato de energia negativa ou de qualquer sensação ruim durante suas aparições. É claro, as pessoas se assustam quando uma mulher muito bonita, usando um vestido cinza antigo, surge do nada caminhando pelos corredores. Mas quando ela percebe que alguém conseguiu vê-la, dá um sorriso e trata-se de desmaterializar rapidamente, para que não sintam medo. Segundo dizem, ela foi uma das damas que trabalhavam no castelo. A moça começou a sentir dor de dente. A dor foi piorando com os dias até ficar insuportável. Foi aí que ela procurou um dos mestres do castelo, que era também um tipo de médico, e foi tratada com uma pasta, um unguento feito por ele. E de fato a dor passou, mas a infecção continuou a piorar, até que ela acabou morrendo. Investigadores sobrenaturais que conseguiram se comunicar com ela disseram que a moça permanece ali porque procura pelo mestre para agradecê-lo por ter aliviado sua dor, já que não teve tempo de fazer isso em vida. Muito obrigada por ter assistido até o finalzinho. E de novo, se você não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne, ativa o sininho e deixa o like para ajudar a gente. Logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.